E o Boto, hein? Boto aí na corda bamba no Flamengo. Ontem teve uma reunião junto aos jogadores, né? O negócio não foi bom. Houve cobrança. Muitos vão falar, porra, mas não tinha que cobrar? Sim, mas será que o momento correto do Boto cobrar foi apenas depois da demissão do Felipe Luiz? Não era melhor ter cobrado o treinador junto aos seus atletas antes que tudo isso tivesse acontecido? Quando nós fazemos críticas aqui no canal Deca CRN, vocês sabem muito bem disso, vem antes do negócio dar errado. Agora, depois que perde uma Recopa Sul-Americana, uma Supercopa do Brasil, vir cobrar, né, mudar o jeito de pensar. Antes era um fechamento do Felipe Luiz e depois viu que a corda estava arrebentando. E aí demite o treinador devido a um pedido do BAP, escolha pessoal do BAP. Então a gente sempre critica aqui o trabalho de quem quer que seja, né, antes do negócio dar errado. Vocês sabem muito bem disso, vocês acompanham aqui o canal Deca CRN, quem nos acompanha, quem está vendo pela primeira vez aqui, né, se inscreva no canal. E aí agora o Boto bota tudo na mesa, diz que responsabilidade é de todos, dos jogadores, que o Felipe Luiz sempre foi um cara que deu muita abertura a eles, e eles não souberam dosar a situação, resolveram sair para a noitada, sair para carnaval, não se cuidaram devidamente como deveriam, alguns jogadores, tá? Não todos, como deveriam para finais, tanto da Recopa quanto da Supercopa do Brasil, e o resultado foi esse, né? E aí a gente vê o Boto, que é muito contestado por todos lá no Ninho do Urubu. E aí eu pergunto para vocês, é correto do BAP ter demitido o Felipe Luiz e ter mantido o Boto no cargo? Essa que é a grande questão. Se os jogadores não aturam mais o Boto, ajustou da maneira que deveria ajustar a questão do ambiente de trabalho, que a gente pode dizer isso, ele é o responsável pelo Ninho do Urubu, ele era o responsável do Felipe Luiz. Se ele achava que o Felipe Luiz estava abrindo demais, aí é muito fácil, né, não cobrar do treinador para não se disponibilizar, junto a ele, porque queria ter um bom tratamento, mas em compensação que os jogadores não tinham. Então isso tem que ser levado em consideração. Estou vendo muitos aqui já elogiando o Boto, perdeu 5% comigo. Pô, mas agora, gente, agora que a gente perdeu uma Supercopa, uma Recopa, alguém acha aqui que no canal Deca CRN a gente faz campanha para alguém ser demitido? A gente quer ver o Flamengo vencer. É esse que é o objetivo. E com a continuação do Boto, na minha opinião, ainda teremos muitos problemas e poderá gerar problema até na adaptação do Leonardo Jardim, que será o novo treinador do Flamengo. Imagina o Leonardo Jardim, que precisa, né, de uma pessoa para fazer o meio-campo com os jogadores, apresentá-los, enfim. E o Boto não tem boas relações com os seus jogadores, seus comandados. Como é que faz? Ele que é a ligação. Hoje vai ser a ligação do treinador, do Leonardo Jardim, com os jogadores. Então me preocupa muito a situação do Flamengo. Alguém acha que a demissão do Felipe Luiz vai resolver todos os nossos problemas? Nós cansamos de falar aqui sobre a questão do Boto, que o trabalho é de mediano para fraco. Em relação a contratações, cadê a contratação do camisa 9, do artilheiro, do jogador que vai jogar com o Pedro ou no lugar do Pedro? Temos carências ainda. O mercado fechou ontem. E nada de reforço. Nós falamos aqui, Fábio está aqui, nós falamos sobre isso, sobre a questão, né, de saber que não viria mais ninguém. E muita gente desdenhou, muita gente achou que, não, o Boto, confio. O Boto para mim é uma grande decepção, porque acreditava num trabalho bom dele. Mas eu conheci na época de scout do Shakhtar, que fez um trabalho muito bom. Mas como gestor, acima do que ele fazia no Shakhtar, péssimo trabalho, né? O clima do Ninho do Urubu ruim, e temos uma final a disputar contra o Fluminense, um rival que vem incomodando nos últimos anos, e o clima não está legal, o treinador ainda nem se apresentou, e os jogadores não toleram, grande parte, o trabalho do Boto, porque ele não fez questão nenhuma de se aproximar, e também, quando teve oportunidade, falou muitas coisas que não deveriam, para os jogadores, que os jogadores são isso, são milindrados, são todos cheios de não me toque, beleza, cara, mas as pessoas podem aprender como conviver com eles e trazê-los para o seu próprio lado. E, com isso, criar um ótimo ambiente de trabalho. E é o que não acontece hoje no Flamengo. É o que a gente tanto espera aqui, é que o Flamengo volte, né, a performar, a jogar bonito, a ter os resultados,
a trazer a confiança ao seu torcedor, a que o seu torcedor não chame mais o time de sem vergonha. Nós queremos isso. Mas, para isso, o BAP precisa repensar o que ele está fazendo. Demitiu o Felipe porque falou que o trem estava saindo do trilho. Beleza, mas o problema só é o Felipe? Ou vai além do Felipe? Não adianta tirar metade do problema, você tem mais outra metade ali ainda no ninho do urubu. E volto a perguntar a vocês, que aqui estão me acompanhando. Alguém aí acredita numa reviravolta do trabalho do Boto? Gostaria de saber de vocês. Coloquem aí para a gente ler, porque é importante a opinião do torcedor. Nós colocamos as nossas ideias, mas o torcedor do Flamengo é soberano. O Flamengo só é o Flamengo por causa do torcedor. A instituição Flamengo é o torcedor do Flamengo. Por isso que o presidente BAP fala tanto na questão de não virar SAF. Porque o Flamengo não vai ser dono, não vai ter dono. A verdade é essa. Os donos do Flamengo são os torcedores, são mais de 45 milhões. Então, você pega nas redes sociais, você pega em todos os lugares e analisa se a galera quer a continuação ou não do Boto no Flamengo. Mas essa questão de ontem enganou muito o torcedor. Que ele foi lá cobrar, que agora vai. Mas os caras não levam em consideração, muito pelo contrário. Devem ter saído ainda mais com raiva do Boto por ter se omitido e não ter protegido o Felipe. Ou ter falado com ele, ou ter sido amigo dele. Enfim, isso aí não saberemos, ou poderemos saber daqui a alguns dias. Mas o fato é que de uns dias para cá, o Boto mudou. O Boto que era muito fechado com o Felipe. Né? Lógico, ele tem um patrão, que é o BAP, que é o Flamengo. E aí, cara, precisou demiti-lo, e foi o que fez, e tenho certeza que o Felipe Luiz saiu bastante chateado com o diretor técnico do Flamengo. Que o BAP acorde, né, que o problema ainda persiste no ninho do urubu, e ele precisa agir. Não adianta só ter tirado o Felipe Luiz. E agora, com o Leonardo Jardim tendo o Boto lá que não tem boa relação com os jogadores, será que o trabalho dele começará bem? Fica a pergunta e vocês respondem.